Salve, salve, galerinha! Até que enfim chegou! É Tetra, não é Tetra, é CPA 20, CPA 20 gratuito no nosso preparatório aqui da Francesca Educação Financeira. Obrigado por você nos acompanhou até aqui. Espero que você realmente curta esse conteúdo que é feito aí com muito carinho e muita atenção para você. Não esqueça, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, me avisa quando você fizer a sua prova, quando você for aprovado aí na CPA 20, me avisa quando você tiver a sua promoção e também quando você entrar no mercado de trabalho, no mercado financeiro, que eu sei que muita gente que está aqui são pessoas que querem tirar a certificação para ter um diferencial e entrar em bancos e instituições financeiras de um modo geral. Finalizamos aqui então o nosso módulo 7, que é o último módulo aí de CPA 20. Aqui nós falamos aí de mensuração de risco, gestão de performance e risco na carteira. Pode cair até 12 questões desse tema, desse tópico aqui na sua prova, então é muito importante. Nós falamos aí de diversos temas, né, quando nós entramos aqui nesse assunto, e principalmente muito importante aí que você relembre alguns desses conceitos que nós falamos por aqui. Nós falamos muito sobre aqueles riscos que já é normal, já está aí na sua cabeça: risco de imagem, risco de mercado, risco de liquidez, entre outros, né? Mas o principal assunto que a gente começou falando aqui são as questões estatísticas, né? Moda, mediana, moda, aquilo que está no meio, o que mais repete, mediana, aquilo que está exatamente no meio. E falamos sobre a média, que mesmo que a gente não queira, sempre vai se olhar a média do retorno de um fundo ou de um ativo, esperando que isso se repita. Então, essa média vai ser também um retorno esperado do meu ativo. E quando o retorno esperado ele não é o mesmo que a média, nós temos aí uma coisa chamada desvio padrão, lembra, né? E aí quando nós falamos de desvio padrão, a gente falou também da variância, trazendo ali que o desvio padrão é raiz quadrada da variância, e é principalmente esse ponto que você precisa lembrar. Depois a gente fala sobre a distribuição normal, os desvios padrões, né? A minha média é em relação a um desvio padrão, quanto eu posso chegar acima ou abaixo, né? A minha média em relação a dois desvios padrões, ele vai me dar um intervalo de confiança aí, um desvio padrão 68%, dois desvios padrões para cima ou para baixo, vou ter um intervalo de confiança de ter esse resultado em 95% das vezes, e com três desvios padrões eu vou ter uma certeza aí de que eu estarei entre um resultado e outro, certo? Em 99% dos casos. Então eu vou conseguir entender um pouco melhor todo esse conceito aí. Depois a gente entra no comparativo, não mais da oscilação de um mesmo ativo, mas a relação da variação de um ativo em relação a outro, que é a covariância, né? E aí também a relação entre esses dois ativos, a correlação, então, entre um ativo e outro. Na correlação, eu entendo ali um pouco mais do que estava lá na covariância. A covariância me diz se a variação é positiva ou negativa, e a correlação, a força dessa função negativa ou positiva. Eu acompanho ou eu sou o contrário, e a força que eu tenho, que vai de -1, que é o contrário, até +1, aonde eu continuo subindo na mesma proporção. Depois disso, a gente falou aí sobre outros temas, falamos sobre Sharpe e falamos sobre Trainer também, né? Que tem muito a ver aí com essa realidade de risco-retorno, quanto eu aceito correr de risco para ter tal retorno. E aí nós falamos especificamente ali de Sharpe, que tem a ver com desvio padrão, e de Trainer, que tem a ver com o beta, né? E o beta, ele tem a ver lá com o risco sistemático. Risco sistemático é aquele que eu não consigo prever. Já o risco não sistemático é aquele que eu consigo me proteger, certo? Através da diversificação. Depois de falar disso tudo aí, nós falamos também sobre duration, que é o prazo aí de nós recebermos o nosso dinheiro novamente. E depois entramos aí na gestão de risco, que é principalmente entender quanto eu posso perder dentro de um fundo, que é a ideia lá do VaR. Além disso, quanto eu posso perder além do VaR, que é a perda máxima esperada dentro de um intervalo de confiança. Isso aí, o que eu perco além, eu descubro num stress testing, né? Testando aí um movimento de crise, um momento de crise, sabendo quanto eu posso perder na teoria
né? Nunca vou conseguir ter certeza disso, mas aproximadamente quanto eu posso perder da minha carteira em relação àquela perda máxima em um momento de crise. Eu tenho o backtest também, que é um teste onde eu olho para trás e vejo se está acontecendo tudo corretamente, vejo se os ativos estão também corretos e, se for necessário, né, eu corrijo o resultado aí do VaR através de um stop loss. Se eu percebo que há uma mudança, eu preciso parar as perdas, o stop loss, para modificar e entregar aquilo que eu prometi ao cliente, que era o VaR, a perda máxima. E aí, por fim, nós temos a ideia aí do tracking error, que nós já falamos, que é entender se o fundo de investimento ou a minha carteira de investimento, ela está aí próxima ou não em relação ao benchmark escolhido. Essa é a ideia central aí do nosso módulo 7 de CPA 20. E relembrando aquilo que a gente já falou aqui diversas vezes quando eu falo de CPA 20, quando eu falo de certificações da prova, vai com calma, vai tranquilo. O tempo que você tem aí é bem tranquilo para você fazer as certificações da Anbima, CPA 10, CPA 20, CEA, tá? É bem tranquilo, dá para fazer com calma. Marca aquelas questões ali que você tem um pouquinho mais de dificuldade, você tem como marcar lá um pontinho amarelo para você voltar a elas depois. Demorou muito, segue para a próxima. Terminou, começa a revisar por aquelas questões que você teve dúvida e aí depois, com muita tranquilidade, se você ainda tiver tempo, lembre-se que você precisa de 70%, olhe aquelas questões que você tem certeza. Se você alcançou 70% com aquelas ali, finaliza, vai embora tranquilo, que se você tirar 70% ou 99% ou 100%, a certificação vale a mesma coisa, então vai tranquilo. Agora é o momento de você começar a fazer muito simulado, mesmo antes de fechar a prova, tá? Faça simulados por módulos, faça simulados aí de questões completas, nunca faça simulados de uma única escola, principalmente porque o seu cérebro acaba se viciando em algumas respostas que são muito semelhantes, e aí teve dificuldade em um módulo específico, volta, estuda, repete simulados. Quando você estiver bem, tiver entendido todo esse conteúdo, estiver voltando em cada um dos tópicos aqui que teve dificuldade, marca a sua prova e aí a reta final ali, aqueles dias antes da sua prova, né, uma semana, duas ali, somente simulados e com certeza a sua certificação é garantida. Um abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.